Fala galera, Fernando Nóbrega aqui e hoje a gente vai falar sobre essa maravilha lupulada, as IPAs, porque de doce já basta a vida. Então fica aí depois da vinheta. Então galera, hoje a gente vai falar das IPAs, mas antes disso vou abrir aqui uma para falar disso com o bico molhado. Galera, então o termo IPA vem do inglês IPA, que significa India Pale Ale. E a origem desse termo vem lá dos tempos do Império Britânico, quando a Inglaterra mandava cerveja para a Índia. Essa cerveja, por conta da viagem muito longa, acabava chegando lá estragada. Então os ingleses começaram a fazer alguns testes, aumentando o teor alcoólico da cerveja e a carga de lúpulo. Então a cerveja mais alcoólica e com maior presença de lúpulo, que é um bactericida, acabava conseguindo chegar na Índia nas suas características normais, digamos assim. Então essa cerveja mais alcoólica e mais amarga passou a ser chamada pelos ingleses de India Pale Ale. Tem gente que diz que essa história não é verdade, mas como ela é uma história bonita e faz sentido, então a gente vai assumir que é, beleza? Então a IPA, né, tem gente que fica com raiva porque diz que é IPA, mas aqui no Brasil a gente chama de IPA mesmo, vem daí. E a IPA surgiu na Inglaterra com essas características, mas ao longo do tempo isso passou a se modificar, né? Na Inglaterra as cervejas nessa época eram normalmente com teor alcoólico mais baixo, né? A gente tinha as bitters, tinha as stouts, as porters, mas todas ficavam ali em torno de 4 ou 5%, né? Enquanto as IPAs iam até 6, 7% na Inglaterra. E com o passar dos anos e dos séculos, essa cultura começou a chegar nos Estados Unidos, que passou a importar a cultura de cerveja da Europa, e criou-se a American IPA, né, que são cervejas com essas mesmas características de teor alcoólico mais elevado e amargor mais elevado, só que com características dos lúpulos que passaram a ser produzidos nos Estados Unidos, né? Enquanto os lúpulos ingleses traziam uma pegada mais de resinoso, né, uma coisa mais de pinho, e as IPAs inglesas também tinham uma pegada de malte mais acentuado, né, um malte mais caramelo. Então ele tinha um dulçor um pouco mais elevado e uma característica de lúpulo nessa pegada resinosa. O lado americano foi para uma coisa diferente. Eles passaram a usar maltes mais neutros, então ficavam com o corpo um pouco mais seco. E a característica dos lúpulos americanos passou a ser de frutas cítricas, né? Uma coisa mais maracujá, mais manga, que é o que a gente acaba sentindo mais comumente aqui no Brasil. Então, principalmente no lado da Califórnia, né, na costa oeste, criou-se essa característica de IPA americana, que se chamou West Coast IPA, IPA na verdade. Mas é daí que vem a inspiração da 084, por exemplo. São essas IPAs um pouco mais secas do que as inglesas e com esse perfil de frutas cítricas dos lúpulos americanos. Então essa é a inspiração da nossa 084. Com o passar do tempo, também os americanos, com a criatividade e a inventividade que eles sabem muito bem ter, começou a criar outros tipos de IPA. E aí eles passaram para uma pegada mais extrema, né? Com cervejas com teor alcoólico ainda mais alto e ainda mais carga de lúpulo. E passou a surgir no mercado as Imperial ou Double IPAs, né? Que são a característica, por exemplo, da Ribeira, que é uma Double IPA, que são cervejas que teriam um poder alcoólico maior e mais carga de lúpulo, então um potencial aromático maior e mais amargor também. A nossa Ribeira, por exemplo, ela tem 8,2% de álcool, então você vê que já é um teor alcoólico mais elevado. Tem Imperial ou Double IPAs que vão para 9, 10, 11 e o céu é o limite quando você parte para uma característica de uma cerveja mais extrema, né? E com o passar do tempo, os americanos... Opa! Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. E com o passar do tempo começaram a experimentar muito dentro das IPAs, porque viram que o lúpulo dá uma versatilidade muito grande na cerveja, né? Você tem, como eu falei, tem características de lúpulos ingleses que são mais resinosos, mas começou a surgir lúpulo ao redor do mundo todo. Então, os lúpulos da Oceania, por exemplo, tem uma pegada de frutas mais maduras, um mamão, um melão, já é uma característica diferente. Tem outros que são mais florais, né, da Europa e tal. Então, começou a ter essa versatilidade muito grande e começou a pipocar tudo que existe de IPA. Então, a IPA passou a ser um nome só, não é mais uma sigla para India Pale Ale. Então, começou a surgir a Belgian IPA, por exemplo, que é uma junção das cervejas belgas, que tem um caráter normalmente mais adocicado, com um esterificado de fermento belga misturado com a presença maior de lúpulo. Então você tem uma característica belga dessa pegada do éster com um lúpulo mais acentuado. Então criava um jogo interessante aí. E começou até a aparecer Black IPA, por exemplo, que é um paradoxo, né? Porque o India Pale Ale, o Pale é de cerveja clara e o Black é uma cerveja escura. Então você tem uma cerveja escura clara, não faz sentido. Então, para você ver como o IPA
já não é mais uma sigla daquilo. O IPA é um nome próprio. Então a gente tem Black IPA, tem Belgian IPA, tem Red IPA, tem um monte de IPA diferente por aí. Tem Session IPA, que são IPAs com o teor alcoólico mais baixo, né, que tem ali 4, até 3 e pouco de teor alcoólico, né? Então tem uma amálgama de IPAs muito grande. E recentemente, também nos Estados Unidos, né, começou a surgir uma característica, um tipo de IPA diferente, que depois se intitulou de New England IPA, porque surgiu na região de New England, nos Estados Unidos. Que são IPAs que lembram uma coisa mais suco, né? Como essa aqui, a nossa Sabro, que é uma cerveja bem turva, né? Então são IPAs que tem tem uma presença muito grande de lúpulo, são super aromáticas, ainda tem um amargor preeminente, mas ela tem um amargor mais baixo do que uma West Coast, por exemplo. Porque a ideia é fazer com que ela lembre um suco, né? Tem gente que chama de Juicy IPA ou Hazy IPA, que Hazy é nebuloso, né? Porque ela tem essa característica visual de como se tivesse uma nébula dentro da cerveja. Então é um tipo de IPA que está bem difundido hoje no mundo todo, né? Que são as New England ou Hazy ou Juicy IPAs, que surgiu nos últimos anos, né? Trazendo uma pegada de um amargor um pouco mais suave. Tem gente que usa aveia ou trigo para suavizar um pouco esse amargor, mas potencializando o aroma, fazendo com que você tome ela quase como um suco. Então esse é um estilo que está muito em voga. E já apareceu o Milkshake IPA, por exemplo, que é uma IPA com uso de lactose, que aí simula uma pegada meio de milkshake, é uma coisa bem diferente também. Então a criatividade do cervejeiro não tem limite, né? Então esses são alguns tipos de IPA que a gente tem por aí. Se você já viu alguma IPA diferente dessas que eu falei, comenta aí. E você gosta mais de cerveja amarga, como as IPAs? Ou você gosta de uma cerveja mais pro lado doce? Você acha que a vida já é amarga o suficiente e você quer uma coisa mais doce? Ou você acha que a vida é doce e você toma um amargo para dar uma equilibrada? Comenta aí com a gente, sigam a gente nas redes sociais, consumam um produto local. Valeu!